Olá, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Espero encontrá-los todos bem, tá? Vamos fazer um pequeno vídeo aqui para hoje, para a nossa meditação, né? Eu coloquei a chamada do vídeo de A Vida de Jesus. Vai ser bem... Eu vou simplificar só umas partes mais que chama a atenção da gente, né? A infância dele, o ministério dele, onde ele passou, as cidades que ele passou. É um resumo de uns 10 minutinhos, que eu já falei para vocês, para falar da vida de Jesus. Precisa de um... Acho que não tem livro para colocar a vida de Jesus, o que ele fez ou deixou de fazer. Não tem livro nenhum que caiba a vida inteira de Jesus. Mas eu fiz aqui só para você ter uma ideia aí, de alguns detalhes, né? Por onde ele passou, as cidades que ele viveu e tal. A gente vai meditar um pouquinho aqui, tá bom? E para você que não me conhece, e está chegando agora aí no canal, eu sou o escritor Edson Terci, moro aqui nos Estados Unidos, né? Faz mais de 20 anos que a gente mora aqui. E eu tenho 8 livros escritos, né? E todos feito a tradução em inglês, né? Que a gente mora aqui. E tem uns dois ou três em espanhol, tá? Mas para você brasileiro aí, claro, né? Tem todos eles em livro papel, em português, e todos eles em livro digital também. A descrição está embaixo aí. Eu tenho um site, edsonterci.com, www.edsonterci.com. Você entrou lá, tá todos os meus livros ali, tudo em digital. Hoje a maioria que é em livro digital. Você pode descer no seu computador, no seu tablet, no seu celular, sabe? É muito interessante, é muito bom, tá? Se interessar em alguma coisa, faz uma visita lá e adquire alguma coisa lá, se tocar no seu coração, tá? Você ajuda a gente aqui, ajuda o canal aqui. Tudo precisa um pouquinho de verbas, né? Mas com certeza vai edificar a sua vida, né? O conteúdo dos livros são muito bom. O último que a gente lançou agora foi o No Que Acreditar. E o penúltimo de Jesus, né? Por que Jesus? É um livro muito rico em informações ali. Se você puder adquirir, ler ele, e você que já é evangélico, dá de presente para um amigo aí que não é evangélico, se lê o livro, o conteúdo é muito bom, é para transformação de vidas mesmo, tá bom? Mas vamos entrar aqui então nessa palavra de hoje, tá bom? Vem comigo, vamos lá. A vida de Jesus. Eu coloquei aqui um comecinho aqui, nascimento e infância. Nascimento em Belém, está lá em Lucas 2, de 1 a 7. Levado para o Egito para fugir da ameaça de Herodes, está em Mateus 2, né, 13, 15. E ele cresceu em Nazaré, na Galileia. Visitou o templo de Jerusalém com 12 anos. Ele foi para o templo com 12 anos. Você precisa ver o que esse menino, que esse nosso Senhor Jesus fez na época, lá com 12 anos, ensinando alguns sacerdotes, uns fariseus que falavam que era da lei, que era os entendidos. Ele respondia e falava da vida de Deus, da vida, sabe, coisa de... O pessoal na época lá do palácio lá, não acreditava que um menino de 12 anos estava falando naquele nível, né, com aquela autoridade. Então foi muito importante a saída de Jesus para lá. Então se for a passaginha dele, que ele nasceu em Belém, viveu ali em Nazaré, né? A gente sabe que ele viveu por ali, na Galileia. Está lá em Mateus 2, se você quiser ver, 2, 19 e 23, está ali. E visitou o templo com 12 anos, está em Lucas capítulo 2, nos versículos 41 e 50. Essa é uma passagem da infância de Jesus. Depois você pega esses versículos e dá uma lida lá. É muito rico ali para você saber um pouquinho da vida de Jesus. Da infância dele, o que ele fez ali nessa idade. Depois Jesus, de uma certa idade, até os 30 anos, a Bíblia não fala dele. Fala que ele foi obediente aos pais, trabalhador, claro, e ele dá uma sumida na Bíblia, não é falado de Jesus, dessa infância dele, dos 12, 13 anos. Depois ele só volta com 30 anos para o ministério dele, onde a gente vai falar, que eu vou falar aqui agora. Ó. O segundo ponto aqui, ó, início do ministério, batizado e tentado no sul da Palestina, onde Satanás tentou ele lá para derrubar ele, né? Está em Marcos 1, 19
e depois 1:13. Perdão. Capítulo 1, versículo 9 ao 13, tá bom? Ele começou ali, né? Foi batizado e tentado. Depois ele saiu dali e começou o ministério dele na realidade, transformando a água em vinho lá em Canaã, na Galileia. Está lá em João, capítulo 2, versículo 1 ao 12, para você ler lá. Lançou seu ministério com proclamação pública na sinagoga em Nazaré. Ele já foi entrando e já fazendo o ministério dele, pregando, falando do Pai, né? Do nosso Pai, do Pai dele, que é o nosso Deus, né? Ensinou e curou ao redor de Cafarnaum. Está lá em Mateus 4, 23 ao 25. Então ele começou o ministério dele ali. Foi batizado, foi tentado e já entrou na sinagoga falando do propósito dele, quem é Deus, já falando do ministério dele, o que era, né? E perto de Cafarnaum fez muito milagre ali, tá? Ele fez muita coisa. E descendo um pouquinho mais, a primeira parte do ministério na Galileia fez o Sermão da Montanha, está lá em Mateus 5. Ressuscitou o filho da viúva em Naim, está em Lucas 7, 11 e 17. E curou o homem possesso de demônios em Gadara. Está lá em Lucas 8, 26, 39. E foi rejeitado pelas pessoas da sua terra. Está lá em Mateus 13, 53 e 58. Jesus foi rejeitado para o povo da terra dele ali, de Nazaré. O que o povo ali, até a família dele, os familiares dele, está fazendo esses milagres aqui, Jesus? Vai fazer milagres lá fora? Quer dizer, sabe... Até a família não acreditava no que estava acontecendo. Mas a mãe de Jesus, Maria, sabia o propósito de Jesus. Ela foi avisada pelo anjo Gabriel quem era Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra. Então a mãe e o pai sabiam. Mas os irmãos viam o que Jesus fazia, o que o seu irmão fazia, mas não acreditavam. E o pessoal ali de Nazaré também não acreditava em muito. Via os milagres na cara e não acreditava. E você imagina os fariseus, os hipócritas, ia acreditar nele? Não ia acreditar. No final chegaram, a gente sabe que matou Jesus, sabe? Quer dizer, então, Jesus foi perseguido, veio trazer a paz, veio trazer a salvação para nós, foi perseguido e no final ele deu a vida dele, deu o sangue dele para nos salvar. E olha que nós ainda éramos pecadores quando Jesus deu a vida dele. Porque lá no finalzinho, lá na crucificação, antes disso, pediram lá, o rei pediu para o povo, quem que vocês querem que solta nessa Páscoa aqui? Quem que vocês querem que solta? Pediram Barrabás, solta Barrabás, crucifica, o crucifixo. E o rei ainda falou, olha, esse homem que não tem nada contra ele, não tem como provar, sabe? Aí o povo falou, não, que tudo caia sobre nós e nossas famílias, se nós estiver errado. E realmente, depois de muitos anos, muitos e muitos anos, faz parte da história, que a gente queira ou não queira, morreu mais de 6 milhões de judeus na mão de Hitler, daquele povo lá do Holocausto. Quer dizer, foi uma chacina. Quer dizer, o sangue de Jesus caiu sobre esse povo. Alguns daqueles que falaram essas palavras lá no dia lá, que o sangue dele cai sobre nós e nossa descendência, quer dizer, foi cair depois de 1000 quantos anos lá na frente, aconteceu. Quer dizer, se a gente for buscar, você também estuda sobre isso, você vai ver que esse holocausto foi 6 milhões de judeus que foram mortos nessa época lá por... Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o que Jesus fez e quem que ele veio salvar aqui, sabe? Enfim, simplificando aqui, e Jesus passou aqui, coloquei algumas cidades onde Jesus passou. Se você não sabe, eu vou falar para você, ó, Cafarnaum, Canaã, Nazaré, Naim, Gadara, Samaria, Jerusalém, Betânia e Belém. Naquela região todinha ele fez milagres e salvou muita gente ali, curou muita gente ali. E quando ele estava pequenininho, né? Ele foi levado para o Egito lá, por causa do rei Herodes, queria matar as crianças pequenininhas, que Herodes já sabia que vinha o Messias. Então ele queria liquidar todas as criancinhas pequenas, os baixos, os homens,
Aí Jesus foi levado para o Egito, ficou um tempo lá, depois voltou novamente, tá? Então é isso, gente. Simplifiquei um pouquinho aqui da vida de Jesus, a infância dele, o começo do ministério, a cura dele, as cidades que ele passou, tá? Foi só uma pinceladinha para você ter uma ideia quem foi Jesus, tá bom? Mas se você adquirir esse livro que eu falei para você do Porquê Jesus, tá tudo lá. Tem a vida completa de Jesus que eu coloquei lá, tá? Isso aqui foi mais uma pinceladinha para nós interagirmos aqui junto, tá bom? Então tá bom, gente, ó. Um bom fim de semana para vocês, que Deus abençoe vocês, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta.